Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu colega médico, minha colega médica. Eu estou muito feliz por estar contribuindo um pouco mais com o seu conhecimento e eu tenho certeza, se você caiu nesse vídeo, é porque você quer ir um pouco mais além. Se você já trabalha ou deseja atuar em áreas esportivas, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia. E nessa aula eu vou te ajudar a como elaborar uma TPC efetiva, aquela famosa terapia pós-ciclo, para o seu paciente que procura o seu consultório, né? Se você deseja atuar ou já está atuando na área esportiva. E se você não sabe elaborar uma TPC, prescrever aquela TPC certa, para aquele paciente, não tem problema algum. Tenha calma, fique tranquilo, fique tranquila, porque esse é meu objetivo, é poder te ajudar. Isso nós não tivemos na faculdade, não tivemos na residência médica, nenhum aluno meu teve essa modalidade. E fique tranquilo, né? Porque eu tive que correr por trás, depois de mais de 5.000 pacientes atendidos nessa modalidade do atendimento ao paciente que é usuário de esteroide, eu compilei todo esse assunto para poder te ajudar. Por isso que, se você não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Além de médico, eu sou professor. Eu capacito médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico. Mas, Dr. Jorge, você ensina médicos a prescrever bomba, fazer ciclos? Não, isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o colega médico pode ofertar na saúde do paciente que procura o seu serviço. Não, eu ajudo colegas médicos no entendimento muito aprofundado a respeito de esteroide anabólico, para justamente esses colegas promoverem mais saúde para aqueles pacientes que são usuários de esteroide e procuram o seu consultório. Confiam as duas coisas mais importantes da vida dele nas suas mãos, que é o recurso financeiro deles e também a saúde desses pacientes. Então, é importante que você, se quer atuar ou já está atuando nessa área, que você tenha muita clareza do que você vai estar fazendo com esse paciente. E uma das coisas mais corriqueiras que vai aparecer no seu consultório é a respeito da TPC, essa tão famosa terapia pós-ciclo, que eu já vou te adiantar que eu não gosto desse nome TPC, porque remete a como se fosse tudo um protocolo, algo que serve para o João, serve para Maria, serve para o Pedro. Não é bem assim. É algo que tem que ser individualizado. Então, por isso que durante toda essa aula, todo esse vídeo, eu vou te ajudar aí como entender, como elaborar da maneira certa, de forma individualizada para o seu paciente. Então vamos lá, não vamos perder tempo não, vamos ao que interessa, porque eu sei que o seu tempo é algo precioso, não é verdade? Então, ó, não tem jeito, né? Quando a gente pensa na elaboração de uma TPC, eu tenho que voltar à fisiologia hormonal, principalmente a fisiologia hormonal masculina, que o paciente do sexo masculino vai ser o maior usuário de esteroide, né? Que vai procurar o seu consultório. Então, por isso que eu quero que você fique atento ou atenta e anote, deixe tudo anotado aí para que faça muito sentido aí no seu conhecimento. Quando pensamos no eixo HPT, você vai ouvir muito isso, eixo HPT. O que é isso? É o famoso eixo hipotálamo, hipófise, ou que você pode chamar também de pituitária, por isso do P, testicular, ok? Vamos por partes. Quando eu penso lá no hipotálamo, o hipotálamo produz um hormônio chamado GNRH. O que é esse GNRH? Hormônio liberador de gonadotrofinas. O próprio nome diz gonadotrofinas. Quem são elas? É o famoso LH, que é o hormônio luteinizante, e o famoso FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, quando eu falo gonadotrofinas, o próprio nome está dizendo para mim. Gonadotrofinas são hormônios que têm trofismo pelas gônadas, têm atração pelas gônadas. Então, quando pensamos no testículo e eu penso no LH, esse LH ele age lá nas células de Leydig ou Leydig, depende, né, da sua pronúncia, lá do testículo, produzindo a famosa testosterona. E essa testosterona, por sua vez, ela faz o processo que a gente chama de feedback negativo.
Por quê? Dentro da endocrinologia ou da fisiologia em geral, funciona, né, uma palavrinha. A palavrinha mais importante da fisiologia se chama equilíbrio. Ou seja, se uma coisa está alta, o seu próprio corpo vai criar condição para baixar essa coisa. E se uma coisa está baixa, o seu próprio corpo vai criar condição para aumentar essa coisa, para que tenha um equilíbrio. Por isso que faz um feedback negativo. A questão é, quando o indivíduo ele faz um uso hormonal, vamos supor que ele está usando aqui ó, uma dose cavalar suprafisiológica de um esteroide anabólico androgênico, seja testosterona ou algum derivado de testosterona. O que vai acontecer? O corpo ele vai entender que tem demais. Então, por isso que ele vai causar um aumento, uma intensificação de um feedback negativo. Primeira coisa, ele faz a diminuição dos níveis de GNRH. Lembrando que o GNRH é liberado em pulsos. Se eu diminuo o GNRH, eu diminuo LH e FSH, as gonadotrofinas. E, consequentemente, esse indivíduo ele diminui a produção endógena de testosterona. É por isso que, quando você olha um exame de um paciente que já descontinuou, né, o uso do esteroide dele, você vai ver que ele vai se encontrar numa situação de uma testosterona suprimida, os níveis vão estar muito baixos. Por isso que é importante a gente tratar esse paciente. Eu vou te dar um exemplo para que fique muito claro na sua cabeça, mais ainda, um exemplo corriqueiro, para que faça sentido aí no seu entendimento. Vamos imaginar que você é um trabalhador e você trabalha duro, sai de casa às 6 horas da manhã, chega às 9, faz e acontece, e você ganha, por exemplo, 5.000 reais, ok? Não vamos dizer que é muito, não vamos dizer que é pouco, mas vamos supor que você vive na continha com 5.000 reais. Nem sobra, nem falta. E aí, um belo dia, o que acontece? Você chega lá no seu banco, né? Você vai tirar seu extrato e por acaso, assim, tem lá na sua conta 40.000 reais. Poxa, 8 vezes aquilo que você ganha. Você fala, nossa senhora, que maravilha. Vou torar o pau, né? 40.000, não é todo dia que eu ganho isso. E aí, você vai e gasta todo esse dinheiro. Aí, no outro mês, você chega lá e você vê que tem lá no seu extrato mais 40.000 na sua conta. Você, maravilha, eu vou gastar tudo, eu vou curtir tudo. No outro mês, 40.000 na sua conta. Você fala, poxa, vamos ser racional. Veja bem, eu tô aqui dando um duro danado, patrão enchendo o saco, me cobrando, não tô reclamando, porque eu ganhava os 5.000 reais. Era algo que dava para eu sobreviver. Só que tá caindo 40.000 na minha conta todo mês, o que eu vou fazer? Eu vou largar aquele emprego. É por isso que você vai e larga esse emprego. E aí, um belo dia, você vai tirar um extrato lá na sua conta e tem zero na sua conta. Aí você fala assim, fudeu. Por quê? Os 40.000 já não tá caindo mais, que era aquilo lá que eu tava torando pau. E aqueles 5.000 também, que ainda que eu não tava reclamando, mas era o que dava para eu sobreviver. Eu já não tô ganhando mais. É por isso que você se encontra agora numa situação que você vai ter que arranjar um emprego, ganhar um salário mínimo, crescer dentro daquela empresa para que você volte a ganhar os 5.000 reais. É a mesma coisa quando pensamos na TPC. Você tem uma produção natural de testosterona que não é para te deixar gostosinho, fortinho, tirando onda na praia, não. A sua produção natural de testosterona, ela é feita para que você sobreviva, para que você tenha as funções fisiológicas da testosterona cumpridas. Então, por isso que, em certo momento, o indivíduo vai e faz um ciclo. Ele usa uma dose suprafisiológica, seja de testosterona ou de algum derivado de testosterona que vai atuar no mesmo receptor. Então, o que o corpo dele pensa? É os 40.000 que está caindo na conta. E a sua produção natural de testosterona é os 5.000. Então, por isso que ele desliga todo o eixo, né? Ele intensifica esse feedback negativo, porque ele entende que ele não precisa mais, né, dessa produção. Então, só que o indivíduo ele não vai ciclar para sempre, um dia ele para. Então, ele se encontra numa produção de testosterona suprimida. É por isso que nós temos que tratar esse indivíduo.
Beleza? Então vamos lá, pessoal. Qual que é o objetivo de uma TPC, dessa terapia pós-ciclo? Que, tecnicamente, não é tão legal você falar TPC, é um nome muito, digamos, de corriqueiro, né? Um nome ali vulgar. O mais adequado é você chamar isso de tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico. Por quê? A baixa função da gônada devido à baixa de gonadotrofinas, ok? Então, qual que é o objetivo dessa TPC, né? Dessa vulgarmente chamado de TPC? A restauração dos níveis fisiológicos de testosterona, essa testosterona endógena, a testosterona que você produz, né? Então, para quê? Para que você tenha essa manutenção das funções da testosterona. E também um segundo objetivo é que você evite um crash hormonal. Por quê? Se você se encontra numa testosterona suprimida, infrafisiológica, esse indivíduo ele tem prejuízos das funções da testosterona, por isso que ele tem perda da massa muscular, ele fica desmotivado, cansado, tem disfunção sexual, seja na queda de libido, queda de ereção, ele sofre com distúrbios ali ejaculatórios, ele tem ausência de ereção matinal, ele tem problema de sono, é indivíduo que até mesmo aumenta o risco cardiovascular, por isso que nós temos que tratar esse indivíduo. Uma coisa interessante, pessoal, é que, teoricamente, você não precisaria fazer um tratamento de TPC com esse paciente. Não, doutor Jorge? Não. Sabe por quê? A própria supressão da testosterona, como eu te mostrei que dentro da fisiologia o seu corpo ele entra em equilíbrio, mais cedo ou mais tarde, devido a essa testosterona suprimida, o seu próprio corpo vai fazer com que tenha uma restauração do eixo, do aumento de gonadotrofinas, LH e FSH, e, consequentemente, os níveis de testosterona endógena vão sendo restaurados. O problema é, né, até quando esse indivíduo ele fica com o eixo suprimido. Então, com o eixo suprimido, com os níveis de testosterona baixo, esse indivíduo ele tem muita clínica do hipogonadismo. Então, por isso que a gente trata ele, para ele não sofrer desse déficit de testosterona. Mas, teoricamente, o próprio corpo vai trabalhando para a restauração. Então, a gente dá uma ajuda para ele, ok? Então, por isso que a gente trata esse indivíduo para que ele não sofra. Existem fatores que vão dificultar, né, esse processo da restauração do eixo, o processo de TPC. Eu vou listar alguns, né, para que fique muito claro na sua cabeça. Existem drogas, né? Existem hormônios, esteroides anabólicos, que eles são que eles são mais supressivos em relação ao eixo. Eu vou dar um destaque à classe dos 19 norprogestágenos. Como você sabe, existem esteroides que são derivados da testosterona. Existem derivados diretos da testosterona, como a boldenona, a metandrostenolona, que é o dianabol. Existem drogas que têm característica progestagênica, que são os 19-nor, como, por exemplo, a nandrolona, como, por exemplo, a trembolona, e esses são os mais supressivos, os que mais impactam no eixo HPT. E existem os derivados de DHT, como a oxandrolona, a metenolona, que é o primobolan, a drostanolona, que é o masteron, a oximetolona, que é o hemogenin, a mesterolona, que é o proviron, e assim por diante. Então, por isso que 19-nor tende a ter mais supressão do eixo, então, obviamente, tende a dificultar um processo de TPC, ok? Outra coisa também que dificulta a TPC é um maior tempo de exposição a esteroide. É claro, pessoal, o que nós batemos aqui sempre na tecla, individualidade. Chega na sua frente um indivíduo que fez um ciclo por 2 meses e outro indivíduo que está fazendo um ciclo por 5, 10 anos. É lógico que, teoricamente, eu vou ter mais dificuldade de restaurar o eixo de um indivíduo que faz um ciclo por um tempo maior, por um tempo mais prolongado. Isso não é uma regra, é uma tendência. Outra coisa também que dificulta o processo de TPC é a idade do paciente. Sim, indivíduos mais velhos, eu espero que eles tenham maior dificuldade para a restauração do eixo HPT, para que eles respondam melhor a essa TPC.
Por quê? O indivíduo mais novo, ele tende a ter uma melhor plasticidade testicular, uma reserva funcional do seu testículo, ao passo que o indivíduo mais velho tende a perder esses requisitos, ok? Outra coisa também que eu tenho que levar em consideração é a individualidade. Indivíduos diferentes têm respostas diferentes. Tem pessoas, pessoal, que fazem ciclos assim, doses cavalares, drogas extremamente supressivas, que às vezes só param e de repente não sentem nada e já restaura o eixo. E ao passo que tem indivíduos que usam um cheirinho de esteroide por pouco tempo, 2 meses, e esses indivíduos ali eles têm uma puta de uma dificuldade, ainda que estão acompanhamento médico, estão tendo os melhores recursos, os melhores hormônios, os melhores medicamentos para receber esse tratamento e tem dificuldade na sua restauração. Então, por isso que existe um fator individual. Obviamente, se existe algo que dificulta, existem fatores que facilitam. Então, você pode pensar tudo ao contrário. Ou uma coisa que vai facilitar, como eu te falei, esse processo de TPC é o indivíduo ser mais jovem. Então, esse indivíduo mais jovem, ele tem uma melhor reserva funcional, ele tem uma melhor plasticidade do seu testículo, consequentemente, ele restaura o eixo mais fácil, ele sobrevive, ele responde a uma TPC melhor, teoricamente. Maiores níveis de testosterona antes do ciclo também é um fator que facilita a TPC, porque eu pressuponho que esse indivíduo ele tenha uma melhor resposta gonadotrófica no seu testículo, né? Então é algo que eu tenho que levar em consideração. E ciclos mais curtos. Obviamente, esse indivíduo ele fica menos exposto a uma carga hormonal suprafisiológica, ele tende a suprimir menos o eixo, ele tende a ter uma melhor resposta a TPC. Obviamente, reforçando, isso não é uma regra, isso não é matemático, mas é uma tendência que eu espero ao avaliar esses pacientes. Vamos lá, pessoal, olha só. Dá uma olhada nesse gráfico, desse estudo, que mostra o seguinte, olha lá, os níveis de testosterona. Pode estar um pouquinho pequeno para você, mas eu vou te falar. Os níveis de testosterona, o primeiro gráfico. Quando eu subo esses níveis de testosterona, quando esse indivíduo está ciclando, olha só, tem uma supressão das gonadotrofinas, LH e FSH, né? Então você vai ver o LH e o FSH suprimidos. Então é isso que você vai ver no exame do paciente. Quando ele tá ciclando, você vai ver uma testosterona alta. Por quê? Porque vai estar pegando aquela testosterona que ele está usando. E você vai ver um LH e um FSH suprimidos. Por quê? Porque o próprio corpo, né, intensificou o processo de feedback negativo, fazendo com que eu veja no exame o LH e o FSH abaixo da referência. Beleza? Consequentemente, ao passo que esse indivíduo ele vai descontinuando esse ciclo, o próprio corpo dele vai ter uma resposta no aumento das gonadotrofinas e, consequentemente, num segundo momento, é restaurado os níveis de testosterona, como você vê lá no final da linha, né, do primeiro gráfico. Existem alguns modelos para a gente prescrever para o paciente. Eu gosto bastante desse modelinho aqui. Veja bem, como que eu costumo fazer, né, quando eu vou restaurar o eixo desse paciente? O paciente, ele chega para você em uso de esteroide, ele está fazendo um ciclo, ele já chega para você já descontinuado ou em uso desse hormônio. Obviamente, se você pretende restaurar o eixo, é prudente que você descontinue esse esteroide dele. Só que qual que é o erro dos colegas médicos? Falar pro paciente, paciente, para com isso agora, porque isso vai te trazer prejuízo, isso vai te matar, isso vai te dar um câncer, né? Então, só que isso é um grande tiro no pé para o paciente, porque se ele descontinua de uma vez, o decaimento, né, vai sendo ali exponencial. O decaimento vai ocorrendo de meia vida, em meia vida, em meia vida, em meia vida, até que esse indivíduo ele vai chegar num patamar
infrafisiológico, é onde ele sofre, é onde que ele vai ficar pior de quando ele chegou no seu consultório. É por isso que o recomendado é que você descontinue esse esteroide dele e você faça a introdução em substituição a esse esteroide, você faça uma testosterona em gel. Por quê? Você prescrevendo essa testosterona em gel, não tem tanto uma ação supressiva em relação ao eixo e tenta mimetizar esses níveis fisiológicos da maneira mais fisiológica possível. E aí, em 30 dias, né, você já prescrevendo essa testosterona em gel, associado a um SERM, o que é um SERM, doutor Jorge? É um modulador seletivo de receptores estrogênicos. Mais especificamente, né, a gente usa o clomifeno, que você vai encontrar na farmácia como Clomid, você vai encontrar como Indux, ou você pode falar para esse paciente manipular. O que acontece é o seguinte, quando pensamos na testosterona, deixa eu refazer o eixo aqui para que fique mais didático. O eixo HPT, que é o eixo hipotálamo, hipófise testicular, onde lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise liberando o LH e o FSH. Consequentemente, o LH vai agir nas células de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. Essa testosterona, ela sofre basicamente duas vias de metabolização. Ou ela sofre uma ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, se convertendo em DHT, que é a famosa dihidrotestosterona, ou ela sofre um processo de aromatização por uma enzima chamada aromatase, é onde ela se converte em estradiol. Então, toda essa galera aqui vai fazer o que a gente chama de feedback negativo com o eixo. O que acontece, pessoal? O estradiol, ele tem uma ação aqui no hipotálamo. Então, o que acontece? Existem medicações, mais especificamente o clomifeno. O que o clomifeno faz? Ele bloqueia a ação do estrogênio no receptor estrogênico hipotalâmico. Isso faz com que eu aumente os pulsos de GNRH. Se eu aumento os pulsos de GNRH, eu aumento os níveis de LH e FSH e, consequentemente, os níveis de testosterona endógena. Então, pega a ideia. Primeira coisa, descontinua o esteroide, o ciclo desse paciente. Faz uma transição para uma testo em gel e já de antemão, você já faz a prescrição de um clomifeno, né? Esse clomifeno para que esse paciente já tenha a restauração do eixo pelo aumento de gonadotrofinas e, consequentemente, de testosterona endógena. O que acontece? Passou 30 dias, você já vai descontinuar essa TRT dele, com a testosterona em gel. E você vai fazer alguns exames com esse paciente. Será que esse paciente ele tem tido uma resposta no eixo? Sim, não. Por isso que você vai dosar os famosos LH e FSH. Teve uma resposta no eixo, você não precisa colocar uma outra droga associada. Você pode continuar com o clomifeno, porque posteriormente você vai reduzir essa dose. Não teve uma resposta, é onde você pode adicionar o famoso HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que você vai encontrar na farmácia com o nome de Choriumon M, né, que é um frasco que pode ser feito tanto de forma subcutânea quanto de forma injetável, que vem numa apresentação de 5.000 I, e através desse frasco o paciente vai fazer a administração. Qual que é a ideia do HCG? O HCG, ele se parece muito com o hormônio luteinizante. Então, ao atuar aqui no testículo, ele induz a produção de testosterona endógena. Então, por isso que o HCG também é muito bem-vindo frente a uma falha terapêutica com o uso do clomifeno. Agora, esse indivíduo, ele teve uma boa resposta ali com o clomifeno. O que você faz? Você continua por 10 semanas essa dose do clomifeno.
Começou a ter melhor resposta, você checando ali com os exames, você pode reduzir, né, esse clomifeno pela metade, já que a gente começa com 50 miligramas de clomifeno, depois de 10 semanas você pode reduzir essa dose pela metade, fazendo 25 miligramas, até você atingir um nível terapêutico desse paciente, onde ele tenha os níveis de testosterona restaurados, que eu vou mostrar para vocês, também e principalmente com a melhora clínica desse paciente. Então, dá uma olhadinha aqui que a gente faz, ó. Quais exames que você deve pedir para ir avaliando esse paciente durante uma TPC? Obviamente, a testosterona, seja a testosterona total e a testosterona livre, porque vai ser um parâmetro para que você analise a supressão de testosterona desse paciente, bem como a restauração do eixo dele, como que essa testosterona vai se comportando ali frente a esse tratamento de TPC. É muito importante também que você dose o estradiol, para que você também faça uma correção de uma eventual aromatização mais do que normal. LH e FSH, que são os mais importantes, né, desse tratamento, para que você vá acompanhando a subida dessas gonadotrofinas. A SHBG também é importante, e a prolactina, para que você também corrija uma eventual hiperprolactinemia, que isso também pode impactar na restauração do eixo. Eu gosto bastante também de ir avaliando um perfil metabólico desse paciente, porque não é só as alterações hormonais que esse paciente ele vai ter, né, frente a esse uso de um ciclo de esteroide de forma suprafisiológica. Acompanhe também a glicemia desse paciente, importantíssimo, um perfil lipídico, o colesterol total e as frações, e também o triglicerídeo, função renal, função hepática e também importantíssimo o hemograma, porque com o uso da testosterona e de derivados, eu espero que esse paciente ele tenha um aumento de hematócrito, que é a concentração do sangue. Tendo esse aumento, você tem que avaliar se é preciso você intervir para diminuir esse hematócrito, uma vez que um hematócrito muito elevado, um quadro de eritrocitose ou policitemia, deixa esse paciente num patamar de um aumento do risco cardiovascular pela tríade de Virchow. Reações de hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estase sanguínea. Então imagina que um sangue mais grosso é como se fosse um barro ali no vaso sanguíneo do paciente. Então isso pode aumentar o risco cardiovascular desse paciente e facilitar eventos tromboembólicos. Um AVC, um infarto, um tromboembolismo pulmonar, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Qual que é o alvo? Até onde eu vou trabalhando a TPC desse paciente? Quando eu atinjo o alvo terapêutico. Por quê? A testosterona, ela se comporta como se fosse uma curva em U, quando pensamos em risco. Essa testosterona, então vamos pensar assim, os níveis de testosterona, né, aqui o risco, frente aos níveis de testosterona. Quando pensamos em níveis muito baixos, ruim, níveis muito altos, ruim. Então, o que seria mais adequado do ponto de vista fisiológico para o paciente? Em torno de 500 a 600 nanogramas por decilitro no exame. Porém, isso daqui não vale de nada se esse paciente não tem melhora clínica, melhora sintomática do seu quadro de hipogonadismo. Então, por isso que, muito mais do que olhar exames, você tem que ser um profissional que sabe avaliar a clínica do paciente. Perfeito? Então, pessoal, como nós comentamos, algumas medicações que vão ser introduzidas nesse tratamento, existem motivos para isso. Uma delas é o HCG, né, que é a gonadotrofina coriônica humana, que é mimeticamente igual ao LH, que normalmente é utilizado ali na quarta, quinta semana, né, em associação ao clomifeno, quando há uma falha terapêutica, né, deste medicamento. E também o clomifeno, como eu te mostrei, que ele antagoniza o receptor estrogênico hipotalâmico, com isso aumenta os pulsos de GNRH,
aumentando LH e FSH e, consequentemente, aumentando a testosterona. É importante a gente frisar que o uso do clomifeno é um medicamento seguro, que alguns estudos que eu coloquei aqui para você já usaram clomifeno aí por períodos muito longos, cerca de 358 dias de uso do clomifeno sem alteração nos exames também do paciente, seja nos níveis de estradiol, PSA e hematócrito, né, que a gente costuma ver que ficam dentro da normalidade. Então, pessoal, se você quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de esteroide, se você é médico ou médica e deseja atuar na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou até mesmo da nutrologia, eu tenho um convite para que você faça o curso Inteligência Anabólica, que é o curso ministrado por mim. Ele acontece de forma online e ele é o maior curso teórico-prático em relação ao tratamento do paciente que é usuário de esteroide, onde eu te capacito no entendimento muito aprofundado a respeito de hormônio esteroide, para que você se torne uma grande referência na sua região e também consiga viver exclusivamente de atendimentos particulares nessa área esportiva. O curso Inteligência Anabólica, como eu te falei, ele acontece de forma online, né? E são mais de 70 horas de curso teórico práticas. E esse curso ele vai sendo alimentado semanalmente. Por quê? Porque eu dou aulas para vocês de forma prática semanalmente. Então, por isso que você vai ganhando conteúdo ao longo do tempo, né? E os módulos, eles vão sendo divididos de uma forma fácil para que você tenha mais fácil a assimilação do conteúdo, fique mais fácil o seu aprendizado. Uma grande diferença, né, um grande diferencial do curso Inteligência Anabólica é que, além das aulas teóricas, que acontece através de uma plataforma chamada Hotmart, que possivelmente você conhece, esse curso Inteligência Anabólica, você tem a oportunidade, você como médico ou como estudante de medicina, de praticar, de atender pacientes reais, com demandas reais, para que você veja na prática como que acontece. É por isso que eu criei dentro do curso uma modalidade de ambulatório online, onde nós conseguimos atender pacientes que são usuários de esteroide, que estão com demandas relacionadas ao uso de esteroide, que precisa do seu serviço, mas não pode pagar. Então, por isso que, lembra quando você estava na sua graduação, que você teve a matéria de semiologia, ou no seu internato, que você teve as diversas especialidades? Não tinha um preceptor? Você não passava ali para um consultório com alguns colegas e atendia um paciente, e esse preceptor, ele te ajudava na sua habilidade de fazer anamnese, habilidade de dar diagnóstico, habilidade de dar um tratamento adequado. Então, eu serei o seu preceptor no atendimento ao paciente que é usuário de esteroide. Porque eu sou consumidor de cursos. E eu via essa demanda, esse gargalo nos cursos que eu fazia. Eu fazia um curso, por exemplo, e falava, poxa, bacana, eu entendi, que matéria legal, que didática legal, mas tá, e como é que vai funcionar isso na prática? Será que eu vou ter a segurança de tratar esse paciente em relação a todo esse conteúdo que eu aprendi? Então, por isso que eu quero te ajudar ainda mais, por isso que no curso Inteligência Anabólica você pratica, você atende pacientes reais supervisionados por mim. É onde você agrega tanto a parte teórica quanto a parte prática e fica muito mais fácil para que você, no seu consultório, faça a diferença para os seus pacientes que procuram o seu serviço e principalmente te dê bagagem para que você consiga viver exclusivamente de atendimentos particulares na área esportiva. Então não perca tempo. Faça sua inscrição, vou deixar o link aqui na descrição. Faça sua inscrição no curso Inteligência Anabólica e mude completamente a sua carreira profissional tratando pacientes que são usuários de esteroide, porque quem trabalha na área esportiva, essa é uma das maiores demandas que vai chegar no seu consultório. Tanto o processo de emagrecimento quanto o processo de hipertrofia. E mais cedo ou mais tarde, o paciente de emagrecimento vai ter que trabalhar hipertrofia. E mais cedo ou mais tarde, o uso de esteroide vai ser perguntado para você, vai ser questionado para você e também você vai ver a necessidade de fazer uma prescrição
para aquele paciente que precisa da maneira mais adequada e principalmente com ética profissional. Então, te aguardo lá no curso Inteligência Anabólica para eu te ajudar a pegar na sua mão e te ajudar a mudar a sua carreira profissional. O link está aqui na descrição e vem mudar a sua carreira. Tchau, tchau!